Bom dia, são 8h15, sexta-feira, 21 de dezembro. Esta é a TV Senado, eu sou André Ricardo e você assiste agora ao Senado em Dia. Orçamento da União para 2013 pode ser votado ainda este ano. Comissão de Direitos Humanos discute a prevenção de queimaduras. Lei seca mais rigorosa começa a valer neste fim de semana. E o Senado homenageia parlamentares caçados pela ditadura militar. Agora, no Senado em Dia. A Comissão Mista de Orçamento aprovou o relatório final da proposta orçamentária de 2013. Durante todo o dia de ontem, a dúvida era a votação no plenário do Congresso. O relator geral retirou da saúde os gastos com saneamento básico, academias de saúde e coletas de resíduos sólidos, previstos pelo Executivo, e aumentou em 3,5 bilhões de reais as despesas com procedimentos de média e alta complexidade. Uma exigência do PSDB que, atendida, permitiu a votação do relatório final. Foi o que foi possível de fazer um consenso para que pudéssemos aprovar o orçamento. Não podíamos fechar a sessão legislativa e os trabalhos da comissão mista sem que fizéssemos, pelo menos na comissão, a aprovação da peça orçamentária. O texto aprovado pela Comissão Mista de Orçamento é de 2,276 bilhões de reais. Prevê salário mínimo de R$ 674,96, crescimento da economia de 4,5% e inflação medida pelo IPCA de 4,9%. 610 bilhões de reais são para pagar juros da dívida e 110 bilhões para investimentos. Parlamentares tentaram sem sucesso reduzir o percentual de 30% de despesas que o governo pode realocar se considerar necessário. Outras 198 propostas de mudar o texto também foram rejeitadas. Agora o orçamento precisa ser votado no plenário do Congresso. Se até janeiro isso não ocorrer, o governo deverá seguir regras específicas para custear as despesas do país. Os gastos ficam restritos a despesas consideradas obrigatórias pela Constituição, como merenda escolar e pagamento de aposentadorias. Os investimentos são paralisados. Outros gastos inadiáveis são limitados a 1/12 do valor previsto no projeto de lei orçamentária até a aprovação do texto. No plenário do Senado, o relator geral do orçamento disse que sem a lei haverá outros prejuízos. Essa proposta tem que ser aprovada para que em janeiro os aposentados, quem recebe salário mínimo, possa receber esse novo valor. E mais, nós teremos um grave prejuízo para a economia do país e para os investimentos, porque o orçamento das estatais, o PAC e o orçamento do Ministério para execução de projetos não poderá ser desembolsado até março. E o Congresso pode votar o orçamento ainda este ano. O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, esclareceu que a liminar impedindo a análise do veto aos royalties do petróleo não interfere na votação de outras matérias. A nova distribuição dos royalties do petróleo não provocou apenas uma batalha entre estados produtores e não produtores por mais recursos. Gerou um impasse entre o poder judiciário e o legislativo. É uma ingerência indevida aqui na pauta do... Imagine se for levar em consideração de ter que apreciar 3 mil vetos. A democracia é o regime da maioria, mas preservar os direitos da minoria é fundamental. A polêmica se agravou com as interpretações sobre a decisão do ministro Luiz Fux. Ele determinou que o Congresso analise todos os mais de 3 mil vetos antes do que trata sobre a distribuição dos royalties para os contratos em vigor. Este consultor do Senado explica que o ministro se baseou no artigo 66 da Constituição. O texto define o prazo de 30 dias para que deputados e senadores analisem os vetos que chegam ao Congresso. Se eles não votarem, a pauta fica trancada. Com o veto pendente de apreciação por mais de 30 dias, o Congresso fica proibido de votar as matérias de sua responsabilidade, que são basicamente as matérias orçamentárias. Nesta quinta-feira, o ministro Luiz Fux disse que a decisão dele não se referiu a outras matérias como o orçamento. Nas palavras do ministro, a pauta não está trancada judicialmente para outros temas. Os esclarecimentos do ministro Fux surpreenderam os parlamentares.
Os líderes partidários e os presidentes da Câmara e do Senado haviam decidido anteriormente que não tinham como votar o orçamento diante da decisão do ministro Fux. Agora, as lideranças estão tentando garantir a presença de deputados e senadores para votar a peça orçamentária ainda este ano. E os líderes estão fazendo gestões no sentido de encontrar uma solução de que se possa votar o orçamento. O plenário do Senado aprovou ontem o texto de 10 acordos internacionais assinados pelo Brasil. Um deles estabelece cooperação técnica com a Palestina nas áreas de urbanização, agropecuária, saúde, entre outras. Foram aprovados também os acordos de isenção de vistos de turismo com a Bósnia e Herzegovina, de reconhecimento de carteiras de motorista com Moçambique, além do que estabelece mecanismos para o reconhecimento de diplomas nos ensinos fundamental e médio não técnico entre os países do Mercosul. Nessa quinta-feira foi inaugurada a digitalização da taquigrafia do Senado, junto com uma homenagem à ex-servidora Gelda Lira, pioneira da escrita abreviada e rápida usada para registrar os discursos. A homenagem contou com a presença de familiares, entre eles a secretária-geral da mesa, Cláudia Lira, filha de Gelda. Naquela época, jovens faziam o diário, que escreviam suas emoções, escreviam seus namorados, e ela escreveu, e os irmãos dela pegaram o diário dela e começaram a brincar e rir, né, dela, dos escritos. Então ela resolveu aprender taquigrafia e deixar o diário dela bem à vista, porque aí os irmãos pegavam e não entendiam coisa nenhuma. E daí não parou mais, né? O presidente do Senado, José Sarney, foi o autor do projeto de resolução que deu o nome de Gelda Lira à sala de taquigrafia. Ela começou a trabalhar no Senado em 1960, ainda no Rio de Janeiro. Foi chefe do setor de taquigrafia e morreu em 1991. Escreveu um tratado sobre taquigrafia, tratado este que é uma referência até hoje sobre a arte taquigráfica. A cerimônia marcou ainda a inauguração do processo legislativo eletrônico na taquigrafia. A ideia é substituir o uso do papel por documentos digitais. Processo legislativo eletrônico que substitui o papel pelo eletrônico é mais uma marca deixada por essa família. A Comissão de Direitos Humanos fez ontem a última audiência pública de 2012. O tema em debate foi a venda do álcool na forma líquida e a prevenção de queimaduras. 1 milhão de pessoas são vítimas de queimaduras todos os anos no Brasil, a maior parte crianças. 90% dos acidentes acontecem dentro de casa e mais de 60% são provocados pelo manuseio de álcool na forma líquida. Tive recentemente uma paciente que trouxe uma criança que ela tinha desinfetado a roupa normal, a camiseta da criança, com álcool. E a hora que ela acabou aliviada de ter feito aquela tarefa caseira, resolveu acender um cigarro. E a criancinha dela estava do lado. Então, subitamente, a chama aconteceu, queimou a mãe e a criança, a mãe daqui para cima, a criança totalmente, porque a criança estava sentada na mesa, queimou 80% do corpo. Na Comissão de Direitos Humanos, especialistas debateram o tema com representantes do Ministério da Saúde. Melhor capacitação dos profissionais que trabalham com queimados, ampliação da rede de assistência e campanhas de prevenção foram algumas das propostas feitas pelos participantes. Que a gente consiga padronizar, sim, o atendimento inicial, padronizar o atendimento durante o acontecimento, evitar maiores consequências e capacitar cada vez mais pessoas para poder lidar com isso. A partir da discussão nós podemos, naturalmente, essa é a intenção, comprometer principalmente o Executivo e o Legislativo, aí vem o Ministério da Saúde, o Ministério das Comunicações, com campanhas preventivas para que não hajam tantas queimaduras, ou que se diminua, pelo menos, as queimaduras. Isso por um lado. Pelo outro lado, aprofundar o debate sobre a estrutura que nós temos no país dos hospitais para enfrentar a questão das queimaduras. Nós não temos que ter álcool em casa. Como culturalmente nós o fazemos, compramos álcool, eu acho que é dever da sociedade legislativa, dos legisladores, fazerem uma lei que proíba ou controle a venda do álcool. A presidente Dilma Rousseff sancionou ontem o projeto que aprimora a chamada Lei Seca.
O texto torna mais severas as penas para quem dirigir sob efeito do álcool. As multas vão dobrar de valor e o bafômetro deixa de ser o único meio para comprovar a embriaguez. Aprovado na última terça-feira pelo Senado, o texto da nova lei já pode ser aplicado pelos agentes de trânsito. O número é da Associação Nacional dos Detrans. 40% das mortes no trânsito estão ligadas ao consumo de álcool. O número ainda de pessoas flagradas ainda é muito excessivo, é muito alto. Quanto mais operações, quanto mais blitz a gente realiza, é um número sempre muito grande de pessoas flagradas. Isso aí é o lado preocupante, porque a massa maior de motoristas ainda estão insistindo em desrespeitar essa legislação. O problema é que muita gente se recusa a fazer o teste do bafômetro. Mas agora, o agente de trânsito terá outras formas de provar que o motorista está embriagado. Com essa nova abordagem da lei agora, o policial ele pode anexar provas, mesmo com a negativa de soprar o bafômetro, ele pode, por meio de filmes, de imagens ou de testemunhos, né, ele pode verificar se o condutor está embriagado. Aliás, ele precisa ter um treinamento para ver toda a questão os sinais de embriaguez, como pupila dilatada, álcool etílico, andar cambaleante, voz pastosa, tudo isso pode ser documentado para uma eventual punição depois. E a punição vai ficar mais severa. A multa para quem dirigir embriagado vai dobrar, de R$ 957 para R$ 1.915. Se o motorista for flagrado bêbado 2 vezes no mesmo ano, a multa sobe para quase R$ 4.000. Isso é muito dinheiro para qualquer cidadão brasileiro. Então, as pessoas vão pensar 2 vezes antes de beber e dirigir. Para garantir a aprovação do projeto, o relator tirou do texto o artigo que previa tolerância zero no bafômetro. Nós não teríamos condições de implementar esta lei para este ano nas festas natalinas, nem para o próximo carnaval. Ou seja, o Brasil mais uma vez enfrentaria as festas natalinas e o carnaval sem uma lei seca que pudesse combater de forma mais clara este crime. Nós trabalhamos muito para que fosse ainda sancionado pela Presidente da República ainda esse ano, para que essa lei já pudesse valer para esses períodos de festas. Eu acho que, entrando em vigor ainda esse ano, com certeza serão mais vidas que serão poupadas com relação aos acidentes de trânsito. Numa cerimônia especial, 8 senadores cassados pelo regime militar tiveram os mandatos devolvidos simbolicamente nesta quinta-feira. Entre os homenageados está um dos políticos mais populares da história do Brasil. O golpe que na minha pessoa de ex-chefe de Estado querem desfechar atingirá a vida democrática, a vontade livre do povo. Este foi o último discurso de Juscelino Kubitschek no Senado. Quando soube que teria o mandato cassado, ele subiu à tribuna para denunciar a arbitrariedade do regime. Muito mais do que a mim, caçam os direitos políticos do Brasil. Durante a sessão para devolver simbolicamente os mandatos de 8 senadores cassados durante o regime militar, o presidente José Sarney afirmou que a homenagem é o encerramento de um ciclo que começou com a luta pela anistia. Restava resgatar ainda, ao menos de maneira simbólica, os mandatos dos parlamentares que foram cassados por forças de atos arbitrários e injustos cometidos pelo regime militar. Uma das primeiras medidas do governo militar foi retirar do Congresso Nacional parlamentares considerados subversivos. 9 dias depois do golpe de Estado, em abril de 1964, foi decretado o Ato Institucional número 1, que permitia a cassação de mandatos e a suspensão de direitos políticos. Ao longo da ditadura, o Congresso chegou a ser fechado. 173 deputados foram cassados pelo regime. Os 8 senadores que perderam os direitos políticos foram o ex-presidente Juscelino Kubitschek, Arão Steinbrück, Arthur Virgílio Filho, João Abraão Sobrinho, Mário de Souza Martins, Pedro Ludovico Teixeira, Wilson de Queiroz Campos e Marcelo Alencar. Eu quero chamá-los para que eles ocupem os seus lugares no plenário desta casa. Venha, entre na casa, sente-se. Vossas Excelências estão entre nós.
Os parentes dos homenageados receberam o diploma e o botão de senador, além de um CD com todos os discursos feitos pelos parlamentares. Emocionados, os familiares reconheceram que a devolução simbólica dos mandatos resgata a história dos políticos perseguidos pela ditadura. Isso vai fazer parte da minha memória, da memória da minha família. E de onde estiver, JK, o seu discurso que você leu aqui no Senado é válido até hoje. O Senado em Dia termina aqui. Um bom final de semana e continue assistindo a nossa programação.